Você já ouviu falar de um homem cujo nome foi tão rejeitado por Deus que foi simplesmente riscado do plano divino? Não esquecido, não ignorado, riscado, como se uma linha invisível tivesse sido traçada sobre sua existência, cortando não apenas sua vida, mas o seu legado. Um homem que nasceu para carregar a promessa mais sagrada da humanidade e acabou desaparecendo da história como se nunca tivesse existido. Sua memória se reduz a uma única frase nas Escrituras. Nada mais. Uma sentença que soa como um trovão abafado no meio de uma noite sem lua. Quem foi ele? O que fez de tão terrível para receber o mais direto e enigmático dos julgamentos divinos? E a pergunta que ecoa como um sussurro desconfortável: isso poderia acontecer comigo, com você? Hoje vamos mergulhar nas sombras densas de uma linhagem sagrada. Uma linhagem de reis, de alianças eternas, de sangue que um dia correria pelas veias do próprio Messias. E dentro dessa linhagem, houve um primogênito, o primeiro herdeiro, aquele que estava no topo da genealogia, chamado para ser o início de uma história gloriosa. Ele tinha tudo: honra, bênção, futuro. Mas em vez de construir, ele destruiu. Em vez de honrar, ele envergonhou. Em vez de se tornar ponte, ele foi abismo. O nome dele era o nome que o próprio Deus apagou. A Bíblia não entra em detalhes. Ela apenas sussurra em Gênesis 38:7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Uma sentença seca, sem explicação, sem defesa, sem segunda chance, como se o Espírito Santo tivesse deliberadamente deixado o vazio onde deveria haver um parágrafo. Como se Deus dissesse: este nome, não mais. E esse silêncio, esse espaço em branco onde uma história inteira deveria estar, grita mais alto que 1000 relatos. O que aconteceu ali? Qual linha foi cruzada? Qual limite foi violado? Talvez você pense que isso está longe de você, que é apenas uma história antiga, enterrada no passado. Mas e se não for? E se for um retrato de escolhas que fazemos todos os dias, mas não levamos a sério? E se a sua história for um reflexo sombrio das nossas omissões, nossos desvios, nossa indiferença? A pergunta então deixa de ser quem foi e se torna quem estou me tornando. Será que existe um ponto em que até mesmo o nome de um escolhido pode ser rejeitado? Este vídeo não é apenas sobre é sobre mim, é sobre você, é sobre a linha tênue entre o chamado e a queda, entre a bênção e a exclusão. É uma história que começa com um nome apagado, mas pode terminar com um despertar. Porque às vezes o fim trágico de um homem é o começo da consciência de muitos. Permaneça até o fim. O que está por vir pode não apenas responder suas perguntas, pode transformar completamente o seu destino. Para entender quem foi é preciso primeiro mergulhar no peso invisível que carregava sobre os ombros desde o momento em que nasceu. Ele não era apenas o filho mais velho de uma família comum. Ele era o primogênito de Judá, o primeiro elo de uma corrente divina que ligava Abraão à promessa de redenção da humanidade. Ele era o herdeiro de uma palavra que atravessava o tempo como um raio de luz. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda a esperança de uma linhagem santa repousava sobre ele como uma coroa, mas uma coroa que ainda não havia sido conquistada. Mas nem toda promessa é suave. Algumas pesam como um fardo incandescente. Não veio ao mundo em um ambiente puro. Seu pai, Judá, rompeu com a fé dos patriarcas e casou-se com uma mulher cananeia, um povo conhecido por práticas idólatras e moralidade distorcida. Aquele lar carregava uma contradição espiritual desde o berço, e foi nesse lar dividido entre os valores de Deus e os rituais de deuses pagãos que foi criado. Cresceu respirando o ar da promessa, mas cercado pelas fragrâncias sutis da corrupção. Era como plantar uma oliveira num solo envenenado. Como primogênito, tinha direitos, mas mais do que isso, ele tinha responsabilidades sagradas. Não era apenas sobre herança material, era sobre liderança espiritual. Ele era o próximo a carregar o bastão do plano redentor. Sua vida deveria apontar para o Messias, ser ponte, ser voz, ser reflexo. Mas havia algo em seu espírito que não se encaixava nesse chamado. Algo que, mesmo sem ser narrado, gritou tão alto aos ouvidos de Deus que o céu inteiro reagiu. Ele carregava o nome, mas não o espírito. Vestia a promessa, mas não a vivia. Era herdeiro da bênção,
mas estranho à obediência. A Bíblia silencia sobre seus atos, como se o registro de suas ações fosse indigno de tinta sagrada. Nenhuma fala, nenhum gesto, nenhum arrependimento. Apenas o julgamento. Apenas a frase que corta como faca. Era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Essa ausência de detalhes não é descuido, é denúncia. Deus não age com leviandade. O silêncio da Escritura transforma-se em eco. Se ele o eliminou, é porque o mal que crescia dentro de não podia mais ser tolerado. Havia algo incompatível com o plano eterno, algo que nem mesmo a paciência divina poderia permitir crescer. E aqui, a ironia se revela como lâmina afiada. O nome em hebraico, significa vigilante, mas ele não vigiou seu coração, não vigiou seu caráter, não vigiou sua responsabilidade. Um nome que deveria inspirar atenção, cuidado, sobriedade, tornou-se símbolo de descuido, cegueira e rebeldia silenciosa. O que sua breve história nos ensina é algo profundo e perturbador. O privilégio espiritual não é proteção automática. Ter um chamado não é o mesmo que honrá-lo, e estar na linhagem da promessa não significa ser parte ativa dela. O que vale diante de Deus não é o lugar onde você nasceu, é o que você faz com aquilo que recebeu. Casou-se com Tamar, uma mulher cujo próprio nome já carregava um presságio de grandeza. Tamar, em hebraico, significa palmeira, símbolo de retidão, resistência e frutificação mesmo em meio ao deserto. Ela não era apenas uma esposa comum. Ela foi escolhida, ou permitida por Deus, para ser um elo vivo na cadeia da promessa. Um ventre preparado para dar continuidade à linhagem da redenção. O casamento entre e Tamar era mais que uma união conjugal. Era uma união profética. Uma semente plantada no tempo, destinada a florescer em eternidade. Mas a semente nunca germinou. A união que deveria gerar vida foi abruptamente interrompida pela morte. Não uma morte comum. Uma morte decretada, direta, executada pelo próprio Deus. Gênesis 38:7 registra de forma fria, quase cruel. Era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Sem rodeios, sem misericórdia, sem aviso. Um ponto final onde esperávamos, vírgulas. O texto bíblico, geralmente tão rico em detalhes, escolhe o silêncio absoluto. E esse silêncio, longe de amenizar, amplifica. Grita, pressiona, assusta. Durante séculos, estudiosos tentaram preencher esse vácuo. Alguns sugerem que impedia propositalmente Tamar de engravidar, talvez por vaidade para que seu corpo não mudasse. Outros dizem que ele rejeitava gerar filhos apenas para manter sua herança indivisa. Há ainda quem acredite que ele foi agressivo, injusto, ou que abraçou práticas idólatras dos cananeus e trouxe profanação para dentro de seu lar. Mas talvez a Bíblia não se importe em nos dar esses detalhes por uma razão muito mais profunda. Porque o ponto não é o tipo de pecado, mas a condição do coração. Deus não julga como os homens. Não se impressiona com aparência, linhagem ou cerimônia. Ele vê a verdade que mora por trás do olhar. Ele pesa as intenções antes das ações. E se o julgamento foi tão instantâneo, tão cortante, é porque havia algo dentro de que se tornara incompatível com a continuidade do plano divino. Algo tóxico, algo que não podia ser deixado crescer, algo que precisava ser extirpado antes que contaminasse o que viria depois. Mesmo que por fora, tudo ainda parecesse em ordem. E isso é o que mais assusta. Porque talvez não fosse visivelmente rebelde. Talvez ele participasse das tradições, dissesse as palavras certas, ocupasse o lugar certo, mas dentro dele, a recusa ao plano de Deus já havia criado raízes. E então, a pergunta se impõe com brutalidade. E se o nosso nome também corre esse risco? Não porque Deus seja impiedoso, mas porque nós endurecemos o coração ao ponto de rejeitarmos repetidamente o que ele oferece com amor. A morte de não foi apenas um fim, foi um aviso, uma sirene espiritual que atravessa os séculos, dizendo: cuidado, nem todo chamado termina em cumprimento. Alguns são apagados, por escolha do próprio portador. A morte de não foi apenas o fim de um homem, foi a abertura de uma ferida espiritual na linhagem de Judá. Uma ruptura dolorosa numa cadeia sagrada de promessas que remontava a Abraão. Mas esse vazio não podia permanecer. Segundo um costume antigo,
posteriormente confirmado na lei mosaica, quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão devia casar-se com a viúva e gerar um filho que perpetuasse o nome do falecido. Era a chamada lei do levirato, uma prática destinada a preservar nomes, heranças e destinos. Um gesto de redenção e continuidade. Era mais que uma tradição. Era um pacto com o futuro. E foi nesse cenário que surgiu Onã, o segundo, filho de Judá. O irmão que recebeu a missão de restaurar o que havia deixado incompleto. Ele deveria redimir a linhagem, gerar descendência em nome do irmão morto, honrar Tamar e garantir que o fio da promessa não fosse rompido. Mas, o que parecia um chamado nobre logo se revelou uma máscara. Onã aceitou a missão, mas não o coração dela. Aceitou o papel, mas não o propósito. Sua obediência era uma encenação. Ele fazia tudo, menos o essencial. Cada vez que se deitava com Tamar, Onã interrompia o ato antes da concepção. Ele simulava fidelidade, mas alimentava egoísmo. Ele queria usufruir do privilégio sem assumir a consequência. Não queria que nascesse um filho que não levasse seu nome. Não queria dividir a herança, perder o status, abrir mão do controle. Onã queria participar da bênção sem carregar o peso da missão. Queria parecer justo, mas era um impostor. Seu corpo cumpria o rito, mas sua alma negava o plano de Deus. A Escritura, mais uma vez, é incisiva. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis 38:10. Sim, Deus o matou, porque o que Onã fazia em segredo contaminava o que Deus estava tentando restaurar. O Senhor, que conhece os corações, não permitiria que sua aliança fosse conduzida por homens que vestem a pele da obediência, mas carregam dentro de si o veneno da rebeldia silenciosa. O juízo foi rápido, definitivo e revelador. Deus rejeita tanto a rebeldia explícita quanto a hipocrisia disfarçada de devoção. A morte de Onã traz à tona um tipo de pecado mais sutil e talvez mais comum: o pecado da omissão. O pecado de fingir que se está no caminho, enquanto se sabota o plano divino por dentro. Onã foi julgado não apenas pelo que fez, mas pelo que intencionalmente deixou de fazer. Ele teve a chance de reparar, de redimir, de reerguer o que havia derrubado, mas escolheu a comodidade. Escolheu a aparência em vez da entrega. E assim, sua história se apagou da Bíblia como uma vela sufocada antes do amanhecer. E agora, olhe para dentro de si. Quantas vezes também não somos Onã? Dizemos as palavras certas, frequentamos os lugares certos, repetimos os rituais certos, mas sem coração, sem quebrantamento, sem entrega. Somos bons em parecer, mas relutantes em obedecer de verdade. Onã é o espelho do religioso vazio, do servo que calcula, do crente que joga no seguro. E seu nome, assim como o de foi riscado do enredo divino. Mais uma linhagem estéril, mais um alerta cruel. A fidelidade sem verdade é um edifício sem alicerce. E diante de Deus, as aparências não sustentam o eterno. A morte de 2 filhos em sequência deixou Judá em colapso emocional e espiritual. A promessa divina parecia se desfazer diante de seus olhos. A linhagem que deveria conduzir ao Messias estava quebrada, rachada por dentro. Mas ao invés de confiar no Deus que chamou seus antepassados, Judá se afasta da fé e se refugia no medo. Ele ainda tem um terceiro filho, Selá, mas o trauma o consome. Ele não quer perder mais ninguém, e no lugar da fé, planta uma mentira. Diz a Tamar: espere, quando Selá crescer, ele será seu marido. Mas o tempo passa, e com ele, a verdade. Selá cresce. A promessa, não. Tamar agora está viúva pela segunda vez, e está sozinha, sem filhos, sem futuro. Uma mulher esquecida pela casa que prometeu protegê-la. Na sociedade daquela época, ela era invisível, sem voz, sem valor, mas não sem discernimento, porque Tamar, no silêncio da injustiça, vê o que ninguém mais vê. A linhagem prometida está em risco. Se ela não agir, tudo poderá ser perdido. Ela entende que os homens estão falhando, mas o plano de Deus não pode falhar. E então, ela toma uma decisão que mudaria o rumo da história. Uma decisão corajosa, controversa e profundamente profética. Disfarçada como uma prostituta cultual,
Tamar se coloca no caminho por onde Judá passaria. Ela o conhece. Sabe que ele é vulnerável, viúvo e longe de casa. Sabe que ele está indo à tosquia das ovelhas, um tempo de celebração onde a vigilância dos homens relaxa. E quando Judá a encontra, não a reconhece como nora, mas como mulher desconhecida. Ela não exige pagamento imediato, apenas penhor. O selo, o cordão, o cajado, símbolos de identidade, autoridade, linhagem. Era como se Tamar estivesse pedindo o próprio nome de Judá como garantia. E ele, cego pelo momento, entrega tudo. 3 meses depois, vem o escândalo. Tamar está grávida. E a reação de Judá é instantânea, violenta, hipócrita. Queimem-na. A sociedade exige sangue. O patriarca clama por honra. Mas antes da execução, Tamar envia os objetos que Judá lhe deu, com uma única frase que muda tudo. Do homem a quem pertencem estas coisas, eu concebi. O silêncio que se segue é avassalador. A multidão espera a palavra final. E então, Judá reconhece os objetos e a própria culpa. Em um dos atos mais nobres das Escrituras, ele declara: diante de todos, ela é mais justa do que eu. Com isso, Tamar salva não apenas a si mesma, mas a linhagem inteira. Ela confronta a injustiça de Judá, revela a hipocrisia de uma cultura que condena a mulher, mas protege o homem. Ela se torna, sem espada nem voz, instrumento da vontade de Deus, não por rebeldia, mas por sabedoria, não por escândalo, mas por redenção. Seu plano não foi motivado por vingança, foi guiado por propósito. Deus a usou não apesar das circunstâncias, mas através delas. Usou uma mulher sem poder para preservar uma promessa que os poderosos estavam destruindo. Ao contrário de e Onã, o nome de Tamar permanece, gravado com honra nas páginas do Novo Testamento. Entre dezenas de homens na genealogia de Jesus, Tamar é uma das raras mulheres lembradas. Porque quando os homens falham, Deus levanta os improváveis. E às vezes, o improvável veste luto, fala pouco, mas vê longe. Tamar é um lembrete de que fé verdadeira não é passiva, é corajosa, de que a justiça pode surgir do silêncio e de que, mesmo sem o poder humano, a coragem espiritual pode romper séculos de omissão e reacender a chama de um plano eterno. Do ventre de Tamar, após meses de silêncio e olhares desconfiados, nascem gêmeos. Mas nem mesmo esse nascimento escapa ao toque do mistério divino. Há algo diferente acontecendo ali. Algo que quebra a ordem natural desde o primeiro instante. Durante o parto, um dos bebês, Zerá, estende a mão para fora primeiro. A parteira, treinada na tradição, age com rapidez. Amarra um fio vermelho em seu pulso, marcando-o como o primogênito. Zerá, aquele que parecia ser o escolhido, o esperado, o destinado a herdar. Mas de repente, o inesperado. O bebê recua. Sua mão desaparece. E quem nasce primeiro é Pérez. O caos silencioso do nascimento de Pérez rompe o ritmo da lógica humana. Ele não foi o primeiro a aparecer, mas foi o primeiro a nascer. O fio vermelho, símbolo de direito, ficou no outro. O que carregava o sinal da primogenitura foi ultrapassado por quem não tinha marca alguma, apenas a força da providência. O nome Pérez em hebraico significa exatamente isso: ruptura, brecha, rompimento. E não poderia haver nome mais apropriado. Desde o ventre, Pérez já vivia a missão que Deus lhe confiara: romper o esperado para revelar o eterno. Essa reversão, esse aparente acaso, não é único na Bíblia. Ele ecoa como um padrão divino recorrente. Deus escolheu Abel, e não Caim; Isaque, e não Ismael; Jacó, e não Esaú; José, e não os irmãos mais velhos; Davi, e não os primogênitos da casa de Jessé; e agora, mais uma vez, Pérez, e não Zerá. Deus não se curva diante da tradição humana. Ele não é refém da ordem dos homens. Ele não segue os selos vermelhos amarrados por mãos terrenas. Ele escolhe conforme seu propósito. E esse propósito frequentemente passa por onde ninguém espera. Pérez nasce de uma história marcada por escândalo e vergonha, mas carrega dentro de si a centelha da redenção. Ele não é fruto de rebeldia, mas de providência. Ele é o elo restaurado, a semente germinada onde tudo parecia estéril. Sua existência nos ensina algo essencial: Deus não se limita à origem.
Ele olha para o interior, para o potencial escondido, para o plano que ele mesmo escreveu antes do tempo. Pérez nos lembra que o início pode ser confuso, doloroso, até vergonhoso, mas Deus pode transformar isso em um destino glorioso. E foi isso que aconteceu. A ruptura de Pérez não foi apenas física, foi profética. Ele quebrou o ciclo de egoísmo herdado de seus tios, rompeu a omissão de Judá, superou o silêncio de Er e a falsidade de Onã. Sua vida é uma marca viva de que a graça não segue linhagens perfeitas, mas corações redimidos. É por isso que, séculos depois, em um campo humilde de Belém, da descendência de Pérez, nasceria Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ainda mais adiante, Jesus Cristo, o Cordeiro Eterno, não por uma linhagem imaculada, mas por uma linhagem redimida pela fidelidade de Deus. De Er veio o vazio, uma promessa enterrada sob o peso do ego. Mas de Pérez, aquele que nasceu da brecha, veio a plenitude do plano divino. Ele é a prova viva de que onde o pecado abundou, a graça superabundou, e que quando tudo parece fora do lugar, Deus pode usar até mesmo uma ruptura para alinhar o destino da humanidade com a eternidade. Er desaparece. Não há mais rastro de seu nome entre os heróis da fé, entre os homens que moldaram a história de Israel. Onã também se apaga como uma vela que se recusa a arder. Mas Pérez permanece. A Bíblia, com sua precisão divina, segue a linhagem pela linha do filho improvável, do bebê que não deveria nascer primeiro, mas nasceu. Quando abrimos o Novo Testamento, logo nas primeiras linhas do Evangelho de Mateus, encontramos um detalhe que muda tudo. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Ali, entre os nomes de reis, sacerdotes e patriarcas, está Tamar, não Er, não Onã, mas Tamar e Pérez. O nome de Tamar resplandece como chama que resistiu ao vento da injustiça. Já o nome de Er, apagado, riscado, uma ausência que grita, uma sombra no lugar onde deveria haver luz. Esse esquecimento não é acidente narrativo, é julgamento silencioso, um alerta espiritual, um aviso eterno a todos que vivem de aparência, mas rejeitam a essência. Er teve tudo, posição, privilégio, linhagem, mas lhe faltou o essencial, caráter, temor, entrega. E por isso sua história terminou antes mesmo de começar. Esse é o peso real de ter um nome riscado do livro da vida. Não é metáfora, é ruptura. É perder o fio que conecta o humano ao eterno. É ser substituído não por acaso, mas por negligência. E é aqui que a história se torna profundamente pessoal. Ninguém é indispensável, mas todos são convidados. O convite divino está sempre aberto. Mas quando o orgulho responde, Deus ergue novos nomes, muitas vezes vindos de onde ninguém esperava, do ventre da desprezada, do silêncio da viúva, da coragem do esquecido. A morte de Er expôs a hipocrisia de Onã, a omissão de Judá, mas também revelou a sabedoria de Tamar, a justiça de Deus e a fidelidade de um plano que jamais falha. O que define nosso legado não é onde começamos, mas o que decidimos fazer quando o propósito nos chama. Er foi apagado por dentro antes de ser apagado por fora, porque o verdadeiro apagamento começa quando abandonamos nosso papel, quando fingimos, quando endurecemos o coração. E então deixamos uma pergunta no ar, como última batida de um coração inquieto. Você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? O livro da vida não é escrito com cargos, títulos ou aparência religiosa. Ele é preenchido com nomes que disseram sim, mesmo com medo, que obedeceram, mesmo em silêncio, que se levantaram, mesmo esquecidos. O nome de Er foi riscado, o de Tamar gravado com honra. Pérez, nascido da ruptura, se tornou o fundamento da redenção. E no fim, quando os céus se abrirem e a eternidade nos chamar, talvez descubramos que os improváveis foram os escolhidos, que os esquecidos foram os pilares, que os que vigiaram o coração foram os verdadeiros herdeiros da promessa. E você? Qual nome está construindo diante de Deus? Se essa história tocou seu coração, se em algum momento você se enxergou em Judá, em Tamar, em Onã, ou até mesmo em Er, então saiba, você ainda tem tempo de escrever um novo capítulo. A graça de Deus não escolhe os perfeitos, mas os dispostos, os que caem, mas se
levantam. Os que reconhecem que não querem apenas existir, querem deixar um legado. Se você chegou até aqui, comente amém nos comentários. Isso não é apenas uma palavra, é uma declaração, uma forma de dizer: Senhor, eu quero estar no teu livro, quero ser lembrado pelo que construí, não pelo que abandonei. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like, não por vaidade, mas porque isso ajuda essa palavra a alcançar outros corações que, assim como você, estão em busca de propósito, perdão e direção. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma história esquecida nas páginas da Bíblia é exatamente a resposta que alguém precisa hoje. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, você vai encontrar verdades bíblicas contadas com profundidade, amor e propósito, para transformar, confrontar e edificar. Porque neste canal, cada nome importa. E o seu já está fazendo parte dessa história.